Você, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, bom dia, boa tarde. Eu estou aqui com a Renata Tomasi, né? No nosso programa Uma História de Sucesso, né? Que a Renata vai contar histórias dela para nós aí, com muita alegria. Obrigado por você ter aceito o meu convite para vir falar comigo, tá, Renata? Boa noite para você, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Fico muito honrada de ter sido convidada a participar. Já eu não te conhecia, né? Mas depois que você me fez o convite, eu fui pesquisar o seu YouTube, daí eu vi que alguns colegas já deram entrevista para você também. Então, quero agradecer, né? Logo já quero começar agradecendo. E aí falar um pouquinho da gente, assim, é um pouco estranho, né? Porque eu estava conversando com o pessoal antes, eu já ensaiei isso daí, mas pensando que eu ia conversar com o Jô Soares, né? Infelizmente, infelizmente não aconteceu, Rodrigo, mas eu estou igualmente feliz por ter essa oportunidade de conversar com você. Então, Obrigado. vamos lá. Como que você começou? Como é que foi a tua história desde o começo? Conta para nós. Bom, desde o começo, vamos falar assim, eu sou de Foz do Iguaçu, né? Nasci aqui em Foz, cresci, morei em outros lugares, voltei, tive a oportunidade de voltar para morar aqui. Mas a gente sempre, quando vai se apresentar, vai falar de si, acaba meio que parece que passa o currículo Lattes, né? Vai passando o vai passando a ficha profissional. E eu acho que antes de entrar nessa linha profissional, eu queria contar que nasci e cresci aqui em Foz do Iguaçu, tive uma infância maravilhosa, né, na região aqui da Vila A, tive contato com bicho, com mato, com terra, e eu acho que tudo isso, né, me forjou. Hoje eu sou muito feliz, né, me forjou uma pessoa muito feliz, e, enfim, tive uma infância incrível, adolescência, sou uma pessoa privilegiada, assim, agradeço muito por isso e eu espero que eu faça jus de toda essa sorte que eu tive na vida, porque eu sei que não é fácil, né? Então, existem muitos contrastes e eu sempre fui muito abençoada. Então, minha família é de fora, vieram para Foz do Iguaçu por conta da Itaipu, né? Os meus dois avós, o materno e o paterno. E eu cresci aqui nessa região, né, aqui da Vila. Não sei se você já conheceu Foz do Iguaçu, Rodrigo, se teve a Sim, oportunidade. eu tenho parentes que moram aí. Ah, então você sabe como é gostoso aqui em Foz, né? Muito Bem, calor, né, menina? muito calor, realmente muito calor. Mas acho que a energia da cidade é muito boa pela, né, pela própria concentração de água das cataratas, enfim, aqui é uma cidade muito boa mesmo. E sou muito grata de ter crescido aqui, enfim. E aí, chegando na parte profissional, né, que a gente acaba, sempre quando vai falar de si, acaba apresentando, chegou perto de escolher o que eu ia fazer. Eu sempre gostei muito de biologia, genética, essas coisas, e eu escrevia muito bem. Então eu ficava dividida, não sabia o que eu queria fazer, assim. Eu sempre gostei muito de jornalismo. Minha mãe, uma época, escrevia para o Jornal da Cidade, para a Gazeta, hoje é G-Dia, mas na época a Gazetinha, ela tinha uma coluna lá e, sei lá, 1993, 4, não sei que ano era isso. E ela entregava sempre a coluna dela num disquete, e eu que descia e entrava no jornal, assim, e eu olhava aquele lugar, aquela máquina gigantesca, aquela prensa, e aqueles profissionais todos trabalhando, falando no telefone, no computador, e eu ficava viajando, achando que eu estava carregando uma super notícia, né, que eu fosse, sei lá, ficava imaginando, né, criança imagina essas coisas, que eu estava numa missão de guerra, sabe, um super segredo, assim. Então, toda vez que eu entrava na Gazetinha, eu começava a ter essa, sei lá, essa linha jornalística aí que a gente vende, né? Que conhece, que a gente conhece pelos filmes. E aí eu cresci com isso, né? E sempre gostei muito de assistir jornal, sempre gostei muito de ler. E eu ficava com esse negócio do jornalismo aqui no meu coração. E, enfim, no final das contas, chegou na hora de decidir o que eu ia fazer da vida. Acabei optando por fazer biomedicina, que era um curso totalmente novo na época, acho que fui da terceira turma de biomedicina. Inclusive, hoje é o dia do biomédico, Rodrigo, e aí eu quero aproveitar e dar os parabéns aos meus
colegas biomédicos aí, e no final das contas comecei a fazer biomedicina com 18 anos, não sabia muito o que queria, assim, ainda da vida, né? E li muita coisa positiva a respeito da profissão, da área, muito próspera, e eu falei, não, vamos lá, vou investir. E foi, e eu fiz 4 anos. Ó, tem até um biomédico aqui assistindo, é verdade. O Rodrigo é da turma aí, não da minha, acho que Uhum. ele é veterano. E enfim, foram 4 anos muito interessantes, assim, porque não é uma faculdade fácil, era integral, então era muito dedicada, muito Caxias, e sempre gostei muito de trabalhar, então à noite fazia estágio já, enfim. E ao mesmo tempo que é uma profissão muito boa, muito honrada, assim, também carrega uma responsabilidade muito grande. E quando, assim que eu saí da faculdade, já sabia que eu queria ser microbiologista e queria sair de Foz do Iguaçu. Era isso que eu sabia, né? Quando a gente nasce num lugar, parece que acaba que a gente não valoriza tanto o nosso ninho, né? E sempre quer alçar voos fora. E eu tenho essa questão de eu quero conhecer o mundo, quero viajar, e eu sempre tive isso comigo. Eu falei, não, agora que eu formei, eu vou para outro lugar, vou dar um jeito. E tinha uma colega, a Patrícia Morim, que estava morando em Campinas e eu tive a oportunidade de assumir um plantão no lugar de uma gestante, que ela ia ficar um longo tempo. E assim eu comecei minha carreira oficialmente como biomédica em Campinas, no Hospital Madre Teodora. E foram 5 longos anos trabalhando no hospital, desde plantonista, trabalhava às vezes 12, 24, 36 horas seguidas, da recepção, à coleta, ao exame, toda a parte de exames laboratoriais que tinha para fazer eu fiz, e tive bastante experiência, trabalhei em outros lugares lá em Campinas também, mas sempre nesse Laboratório Freeman, e morar fora de Foz me fez crescer muito, mas principalmente valorizar demais Foz do Iguaçu, sabe? Valorizar demais a nossa região, não só Foz, mas a nossa região mesmo. Próprio Cascavel é uma cidade incrível, aqui a região oeste é muito próspera, né? Não é muito boa. Ó, uma outra biomédica, a Itisa, minha amigona, se formou comigo. Feliz Dia dos Biomédicos, amiga. E nesse caminho todo, chegou um momento que eu estava super bem na profissão, mas infeliz, assim, durante a profissão de biomédica eu tive umas 3 crises existenciais mesmo, sabe? De identidade, que eu falava, meu, eu não sou isso daqui, eu não quero, eu ficava dentro do laboratório, eu sou muito expansiva, adoro conversar e adorava ter o contato com os pacientes e conversar com eles, e quando eu tinha que ficar muito tempo de plantão, nossa, eu ficava louca naquele laboratório, eu colocava música, torando à noite no hospital. E aí era assim, era um contraste muito grande. Eu só podia usar branco. Hoje eu não tenho nenhuma roupa branca mais no meu armário que eu não aguento. Ai, ai. E chegou num período que acabei que fui saindo da área técnica, porque eu gostava muito de escrever, então eu escrevia instruções de trabalho, acabava fazendo parte da parte de qualidade, laboratorial, né, e tudo mais. Então eu fui saindo e fui indo para gerência, até que chegou um momento que eu fui gerente do laboratório. E quando fui gerente do laboratório, houve um surto de tuberculose no hospital que eu trabalhava. Assim, Rodrigo, foi horrível. Foi O que que horrível. aconteceu? Foi uma enfermeira que trabalhava no hospital que acabou contaminando um paciente com tuberculose. Ela infelizmente, pegou tuberculose e contaminou os pacientes. E aí a gente teve, nossa, foi manchete nacional, assim, né? Porque é bem raro disso acontecer, e é muito sério ao mesmo tempo. E essa experiência com essa situação toda de tuberculose lá no hospital fez com que eu ficasse super estressada, assim, cansada mesmo. E chegou uma hora que, lógico, depois que tudo passou, mas que eu via que não era aquilo, que eu não queria mais seguir na profissão de biomédica e que eu queria ser feliz, eu não conseguia dizer que eu amava. E eu tenho essa necessidade, eu preciso dizer que eu amo
o que eu faço, ou, né, se eu não consigo dizer ou sentir verdadeiramente, assim, eu tenho um problema que eu tenho que resolver isso aí. Então, eu sou assim com as minhas relações, eu sou assim com os meus amigos, e não seria diferente com a minha profissão, né? Então, só que não é fácil, né, Rodrigo? A gente investe tanto tempo, você estuda, se dedica, é um investimento dos pais também, recurso, tudo, porque felizmente eu tive os meus pais que sempre me apoiaram, e aí chega uma hora, pô, eu já estava com meus 26, 27 anos, e aí você fala, poxa vida, né? E agora? Eu investi tanto nessa profissão, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar E tudo o pro alto? jornalismo entrou depois da biomedicina? Sim, o jornalismo entrou depois da biomedicina. Estamos quase chegando no jornalismo, Rodrigo. E aí teve um momento que eu tive uma síndrome de burnout. Quem está nos acompanhando deve saber, ou se não souber também pode pesquisar depois. Essa síndrome de burnout, ela é causada por um intenso nível de estresse, de estafa, né? E teve um dia que eu travei. Eu simplesmente travei, eu não conseguia colocar o uniforme, eu não conseguia sair de casa. Não é síndrome do pânico, é diferente, é burnout mesmo, é uma estafa mental extrema. E aí foi quando eu falei, não, não dá, eu vou seguir outro rumo. Conversei com o meu chefe e fui para Curitiba. Eu fui morar um tempo com meu pai lá para ver o que, que eu podia fazer. E aí chegou um momento que eu, conversando com a minha mãe, ela falou assim: ah, por que você não vem aqui para Foz e aí estuda de novo? Aí eu falei: ah, quer saber? Então tá bom, então eu vou lá. Eu não vou nem procurar emprego em Foz do Iguaçu de biomédica, eu vou me inscrever numa faculdade de jornalismo, que eu fiz jornalismo na UDC, como vários profissionais aqui da região. Falei: vou primeira semana, vamos ver qual que é. Chegou o primeiro dia de aula, tive a recepção com o Carlos Gruber, que é um grande jornalista aqui da região. Na época, ele era repórter ainda da RPC. E ele fez toda aquela recepção aos estudantes. Eu já fiquei apaixonada na área e uma galera. E eu estava de novo na faculdade 10 anos depois, né? Então, eu entrei na faculdade com 17 para 18 e entrei no jornalismo com 27 para 28. E isso foi fantástico ter estudado depois de mais velha, assim, depois de 10 anos, ter contato com a galera mais jovem. Eu me reinventei e eu principalmente me dei a oportunidade de viver um sonho mesmo, né? Para ver qual que era. Será que é desse tal de jornalismo, né? Igual a gente fala do rock and roll, o que é desse tal de jornalismo? E aí eu me apaixonei. Era a primeira semana de aula, eu tinha certeza que eu queria continuar. Já engatei, primeiro mês eu estava trabalhando, e aquela Você história. trabalhou, você fez TV, como é que foi? O que que você fez aí depois da faculdade? Ah, eu fiz bastante coisa. Ainda na faculdade eu tive uma experiência em cada área, assim, desde TV até portal de notícias. Eu busquei agência de publicidades e tudo mais. Mas acho que a minha experiência mais interessante, assim, que marcou minha carreira e eu tenho muito orgulho de contar, é que houve um momento que eu decidi abrir uma startup. Eu já fazia uns trabalhos de autônomos, né? Assim, fora do estágio, eu tinha o estágio na Gazeta e, por fim, né, consegui o estágio na Gazeta. E aí eu trabalhava num coworking, um escritório que fica no centro da cidade, onde várias pessoas de áreas diferentes trabalham e tem muito esse ambiente de startups, de inovação, tecnologia. E sempre vira e mexe, eu fazia uns freela para um ou para outro colega, e aí um deles virou para mim e falou: Meu, por que você não abre uma startup de produção de release? E, e eu falei: Nossa, excelente ideia. E eu comecei a configurar essa startup, chamava Seu Release. E fui para frente e tudo mais, comecei a estruturar ela, até que chegou um momento que eu encontrei um profissional de São Paulo super conceituado que ele refutava completamente meu modelo de negócio, assim. E aí eu não me dei por satisfeita. Eu fui lá para São Paulo para conversar com ele, porque que ele não achava que aquele modelo de negócios era um modelo viável. Nós conversamos e com aquela conversa eu criei a Gaia Comunicação Integrada, junto com uma amiga que é também jornalista aqui de Foz do Iguaçu, Daniela Valiente, uma pessoa incrível.
e com a Dinha Galeano, que é uma publicitária, a gente abriu a Gaia Comunicação Integrada, que era proposta ser um hub de profissionais de comunicação e fazer com que esses profissionais se interconectassem de acordo com projetos específicos. Então, por exemplo, o jornalista que tem mais afinidade com esporte, eu ia captar um projeto de esporte para ele trabalhar e assim a gente ia montar grupos específicos para cada área. E essa experiência da Gaia foi muito interessante, a gente prestou assessoria de imprensa, mas a experiência mais alucinante de todas foi quando Daniela Valiente e eu resolvemos encarar o desafio de criar um programa de rádio e tivemos a oportunidade, a RCI, que é uma rádio AM aqui de Foz do Iguaçu, abriu um espaço para nós de segunda a sexta-feira, das 2 às 4h30 da tarde. Então, Aí é bom, hein? pô, foi sensacional, foi uma experiência fantástica, assim. O ao vivo é muito doido, né? Ele é muito bom, ele coloca a gente numa saia justa interessante, o cérebro tem que funcionar rápido. E aí, nessa oportunidade, o programa se chamava Depois das Duas. Então, como éramos uma dupla, o programa se chamava Depois das Duas. A gente falava de temas diversos, né? Desde assuntos mais sérios, né? Como, por exemplo, transgênero, até assuntos locais, que, por exemplo, um evento local de mídia social, ou um artista que tinha vindo, que estava naquela ocasião aqui em Foz. A gente falava sobre tudo, né? Cada dia era uma bagunça, uma miscelânea de assuntos, sempre com aquele bom humor, assim. Então, foi fantástico. Éramos ótimas no programa, entretanto, péssimas vendedoras. Vocês Faltava. viveram muita saia justa nesse programa? Muita coisa engraçada rolou por lá? Vivemos alguma saia justa, sim. Uma vez um ouvinte foi lá deixar um pedaço de bolo. Ah, Ele queria entregar no ar, queria entregar ao vivo o pedaço de bolo, tadinho. Ele, sei lá, adorava o programa e ele era bem humilde, assim. E foi uma graça, a gente ficou bem, bem emocionado. Ele foi lá, ele comprou um pedacinho de bolo para as duas. E foi lindo, foi lindo, na verdade. A gente ficou muito, muito lisonjeado, assim, né? Porque às vezes a gente não tem noção de como impacta no público, de quem está ouvindo, de quem, né, tá escutando a gente conversar. E sei lá, às vezes a gente muda um pouquinho a vida de alguém, né, com alguma coisa, um comentário, uma dica, uma notícia. E até é muito legal, por exemplo, essa sua ação, sabe, Rodrigo, de convidar as pessoas para falar, ao mesmo tempo que a gente conta a nossa história, você também conta um pouquinho da sua. E aí eu vou falar, daqui um pouco eu vou parar, eu quero saber um pouquinho de você também. Porque eu sou bem ah, curiosa, quero saber como é que você chegou aí, por que que você resolveu começar esse programa, qual que é a sua história, também quero saber. Se permitir contar um pouquinho depois, eu vou querer sim, saber. mas primeiro vamos te ouvir, né? Porque o foco nesse programa é você hoje, né? Muito obrigada. Então vamos lá. Bom, então, e aí o que aconteceu? Nós somos péssimas vendedoras, né? Fomos péssimas vendedoras e o programa faliu. Nós tínhamos audiência, mas nós não tínhamos dinheiro, né? Fala dinheiro mesmo. E aí a gente ficou cerca de 4 meses aí só trabalhando com o fluxo de caixa que a Gaia já havia levantado e também um recurso próprio, assim. E chegou uma época que não deu mais. Não deu mais, a gente não conseguiu vender o programa para a rádio, mesmo sendo um sucesso, mas não deu para nós, a gente, né, colocou a malinha embaixo do braço e encerramos o programa. Nesse meio tempo, eu prestei uma prova que abriu para analista de comunicação no Centro Internacional de Energias Renováveis. E eu fiz essa prova. Como eu tenho meu passado de biomédica, microbiologista, eu achei que eu teria muita chance de entrar nesse lugar, porque o Centro Internacional de Energias Renováveis, o CBiogás, ele trabalha com biogás. E o biogás é uma fonte de energia limpa, renovável, que utiliza o lixo orgânico, pode ser lixo de casa, o lixo de aterro, pode ser resíduo da suinocultura, da agropecuária, de modo geral, e transforma em energia. E esse processo energético de transformação, ele se dá por meio da digestão anaeróbia, né? Ou seja, sem a presença de oxigênio e de bactérias. Então, as bactérias, elas consomem o resíduo orgânico
e produzem gás. Esse gás, ele é Oi, caiu? Tá me ouvindo, Rodrigo? O finalzinho que você falou, eu não ouvi. Cortou. Bom, esse lugar que eu trabalho, o biogás, né, esse biogás, ele produz uma energia limpa que se chama biogás, né? Como eu falei. Ah, sim, sim, sim. Essa parte, não sei se você escutou da Sim, explicação. foi a última. Então, e por ter essa ligação com a microbiologia e o meu passado microbiologista, eu falei, bom, eu vou entrar, né? Certeza, vai ser sucesso, vou ser assessora ali. E só que não deu certo. Eu fiquei em segundo Ah, sim. lugar. O outro cara entrou e tudo bem, sucesso, e eu fui para Itajaí. Consegui uma oportunidade, fui trabalhar numa campanha política e teve um momento assim, passou uns 5 meses depois, eu recebi um telefonema. Então, Renata, olha só, a vaga que você ficou em segundo lugar, ela tá aberta agora e a gente quer saber se você quer aceitar aí, se você aceita trabalhar conosco. E eu imediatamente topei, catei minhas trouxas, vim para Foz do Iguaçu e eu tô aqui em Foz desde então, desde 2019, eu voltei para a cidade super feliz, trabalho num lugar ótimo, com um propósito muito interessante, que é justamente esse das energias renováveis. Então, eu até brinco, né, na área, assim, eu falo que a gente espalha a palavra do biogás por aí. Tem a equipe técnica que é responsável pelos projetos, né, tem muitos engenheiros e engenheiras. Tem uma equipe de, sei lá, umas 70, 75 pessoas, e hoje eu trabalho na área do marketing. Então, eu sou analista de comunicação, marqueteira, assessora de imprensa, a gente faz de um tudo. Se alguém quiser conhecer, às vezes a gente faz vídeos também. Esse Biogás oficial, pode acessar e conhecer as nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn. E aí, às vezes, a gente faz de um tudo, né? E no Cibiogás ele acaba que me completa de uma maneira muito interessante, porque tem a parte laboratorial, que eu acabo tendo contato, que eu tenho bastante familiaridade com o tema, trabalho um pouquinho com rádio, porque nós acabamos de lançar um podcast, a parte de jornalista, de entrevista, de edição de vídeo. Eu sou muito feliz trabalhando ali. E hoje eu ainda não. Eu fiquei 6 anos na biomedicina e ainda não estou 6 anos no jornalismo, mas eu tenho certeza que esses anos é, que eu vivi na biomedicina e que fizeram com que eu pudesse mudar de área, né, amadurecer e falar, não, não é isso que eu quero, mas amadurecer serviram muito, contribuíram muito para hoje eu estar onde eu estou, assim. E eu acho que sucesso, né, é interessante você falar que o seu programa é uma história de sucesso. Eu acho que sucesso não é só dinheiro, entendeu? De fato, não acho. Hoje Olha, eu posso considero dizer que é o seguinte: o sucesso não é só dinheiro. Sucesso, se você ter felicidade, você já tem o maior sucesso da tua vida. exato. Exatamente, exatamente. E é isso, eu considero que eu tive muito sucesso na minha escolha, né? Eu quero minha trajetória enquanto jornalista seja longa, seja próspera. Qual que é teus E projetos? Qual que é teus projetos para o futuro? olha, eu acabo que eu tenho bastante afinidade com esse jornalismo mais ambiental, sustentável, né? Uma grande tendência essa linha das energias renováveis. Então, agora eu estou começando uma pós-graduação em biogás. Eu vou ser jornalista pós-graduada em biogás. E a ideia é futuramente fazer um mestrado também focado em energias renováveis, mas lógico que com o viés da comunicação, né? Sempre trazendo alguma coisa relacionada à área, assim. Não tenho a pretensão de voltar ao laboratório ou de fazer plantas, né? Eu montar plantas de biogás, mas que eu consiga de alguma forma contribuir, justamente espalhando a palavra do biogás e das energias renováveis no mundo, para que as pessoas consigam assimilar melhor, para que cheguem em pessoas que de repente não têm um nível de instrução tão avançado para entender coisas muito técnicas, mas que se eu conseguir transformar numa linguagem mais simples e ela compreender que aquilo pode ser bom para ela, pode ser bom para a família, para a granja, para a fazenda, enfim, que isso já, né, já vai ser um grande ganho, assim.
E quero escrever livro, quero fazer documentário, quero conhecer o mundo, quero viajar para mil lugares. Deixa tua mensagem final aí para as pessoas, Renata. Já te agradeço desde já aí de você ter topado contar a tua história aqui no nosso programa. E queria que você deixasse tua mensagem para a gente concluir. Bom, minha mensagem final é que não quero fazer aquela frase clichê, correr atrás dos seus sonhos, mas a essência é essa, assim, eu acho que a gente, por mais que eu acredite que nós temos outras vidas, mas é nessa vida que eu estou vivendo agora, então se eu tiver que passar uma mensagem para quem está nos escutando, é que sim, procure algo que você ame fazer, não saia do automático, né? Não tenha medo de mudar, crie condições, né? Compartilhe com as pessoas os seus sonhos, o seu desejo. Às vezes a gente não tem condição de mudar de profissão tão facilmente, mas alguém pode ajudar, as pessoas podem contribuir de alguma forma. E quando eu estava até refletindo muito a respeito disso, quando nós estamos num processo de transição, eu acredito que agora todos estamos passando por esse processo de transição, de maturidade, espiritualidade do mundo enquanto seres humanos, assim, até esse processo de transição profissional, ele confere desafios, né? A gente abre mão de uma coisa, conquista outra, sente dor por estar abrindo mão, por sair de uma zona de conforto, mas é preciso buscar a evolução, né? Então, a minha mensagem é essa: busquem coisas que vocês amem, busquem a evolução e fazer o bem para as pessoas, assim, que contribuição você vai deixar para o mundo, sabe? Então, eu penso sempre nisso. É isso, minha amiga. Muito obrigado. E se inscreva no nosso canal, aperta o seu joinha aí para essa linda história aí da querida Renata Tomasi. Ô, Rodrigo, mas vem cá, você não vai fugir, não. Eu quero saber um pouquinho da sua história, me conta aí. Não, hoje não. Não? Outra hora a gente conversa. Rodrigo, não acredito. Então depois eu vou te chamar para fazer uma live comigo e eu vou te entrevistar. Fechou. Combinado? Numa outra live separada eu te dou essa entrevista, tá bom? Tá bom, quero mandar um beijão para todo mundo que acompanhou. Minha mãe tá aí. Beijo, mãe, obrigado por tudo. Se hoje eu sou essa pessoa super feliz com a minha vida, é porque você é muito responsável por isso. Beijo, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade. Nada, depois você manda o link para mim postar lá no melhor canal do Brasil, Rodrigo TV. Acessem, se inscrevam. Isso aí. Tchau, até logo.